E agora nós vamos colocar a TV da Igreja Nacional. A profetisa Mara agora vai entrar na cena. Essa bênção de Deus. Graças a Deus, eu falo para vocês, é uma satisfação muito grande. Para terminar essa escola de vida, suas bênçãos, dando frutos. Colocando em prática aquilo que aprendeu às vezes, né? Amém. Amém, igreja. Vamos ficar de pé para orar. Feche os olhos. Vamos pedir primeiro perdão dos nossos pecados para o Senhor. Que o Senhor permita que nós entremos na sua presença, pedindo pecados, que esvazie de nós, que enche com a tua presença, e que eu seja usada pelo Espírito Santo de Deus, e que todos entendam a mensagem que vem ser ministrada por mim, guiada pelo Espírito Santo de Deus, e que todos coloquem em prática no seu dia a dia. Amém. O tema da nossa mensagem é: a esperança está na tua promessa. Certo? Então a gente não deve desistir da nossa esperança, nem da promessa de Deus, diante das dificuldades. Porque vocês tiveram dificuldade de tirar, de a qualquer momento com uma mão só, sem dobrar o braço, e tiveram a dificuldade de colocar na boca sem dobrar os braços. Então vocês persistiram e tiveram a ideia de colocar um na boca, um no outro, para poder conseguir se colocar sem dobrar os braços. Então, parabéns. Certo? Então, vocês abrem suas Bíblias no Salmo 119, no versículo que nós vamos ler, no versículo 14 ao 127. Quem abriu, fala amém, ou glória a Deus. Quem não conseguiu, misericórdia. 119 quanto? 119, no versículo 114 ao 117, vamos ler. E do 124 ao 125. Vamos ler. Todos já encontraram? 114. Posso ler? No Salmo 119, no versículo 114, está escrito assim na minha versão: Tu és o meu refúgio e o meu escudo, na tua palavra eu espero. Apartai-vos de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos do meu Deus. Ampara-me, no 116, ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. No 117 está escrito: Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Vamos lá para o versículo 124. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia. Ensina-me os teus decretos. No 125, sou teu servo, dai-me entendimento, para que eu conheça os teus testemunhos. Então, meus irmãos, o salmista Davi, ele confiou plenamente em Deus diante de suas dificuldades. Ele chegou a ser um rei sobre Israel diante da sua persistência e a perseverança que ele teve na promessa que ele teve em Deus. Como cada um de nós temos uma promessa antes de nascermos na presença do Senhor.
pedia para Deus afastar de tudo que podia levar ao pecado, porque ele almejava os mandamentos. Ele pedia Pai, ele queria se lançar na presença do Senhor e que a esperança dele não fosse envergonhada. Ele contava com a força de Deus para se manter firme na promessa. Então, meus irmãos, a nossa esperança temos que depositar na presença do Senhor. Não devemos depositar nossa esperança nos homens, acreditar nos homens, entendeu? Nós temos que colocar nossa esperança em Deus e manter firme a esperança no Senhor, que lá nós conseguiremos nossa promessa. Como tem um velho ditado, a esperança é a última que morre. Ela morre naqueles que estão longe da presença do Senhor. Porque se você estiver na presença do Senhor, você vai manter firme na sua promessa, porque você confia em Deus, e Deus, você vai conseguir algo mais rápido que você imaginar. Novos sonhos Deus tem para nossas vidas. Entendeu? Ele contava com a força de Deus para se manter firme na promessa. Irmãos, Davi pedia para ser tratado, que seu espírito fosse edificado, com entendimento e que ele conhecesse os testemunhos de Deus. Certo? Então, o que eu levo para a minha vida, quando eu pedi para Deus que as coisas venham acontecendo muito rápido na minha vida, eu passei a minha vida toda brincando de ser crente. Minha vida todinha brincando de ser crente. Que eu conheci vários ministérios aqui em meus Palmares, conheci vários ministérios em São Paulo e nunca levei a sério a palavra do Senhor. Eu já participei dessa igreja aqui quando era a Yosakai. E passei um ano nela, saí e fui para outras. E nessa penúltima eu passei 4 anos. E sempre no meu trabalho eu chegava, brincava e dizia: não faz isso que eu sou crente, nisso que eu sou crente, sempre levando a brincadeira. Então eu recebi a palavra na igreja que eu estava, que no final dos cultos tinha os dons espirituais, e falou assim: tem uma pessoa aqui que está brincando de ser crente, que ela fala para todo mundo que é crente. Deus não falar para ela que o dia que ela for ser crente, ela não precisa falar para ninguém, porque se ela fala que é crente, é porque ela ainda não é. Então, diante dessa palavra que eu recebi, que eu acredito que não seja só para mim, tinha outras pessoas que eu poderia receber, ou até eu mesmo, só eu mesmo.
célula rapidamente, individual, com a minha amiga Cleide, para poder ir no encontro com Deus. Fui para o encontro com Deus. Quando eu voltei para o encontro com Deus, aí eu vi os comentários, monte. O que é monte, meu Deus? Eu queria saber o que era monte. Aí eu fui para o monte. Aí eu já voltei diferente daquela visão, eu queria saber tudo ao mesmo tempo, e as coisas não podem ser do jeito que a gente quer. Tem que ser no tempo de Deus. Fui para o monte. Depois do monte, aí eu fiz o estudo bíblico para o batismo. Batismo nas águas. Fazer o batismo. Era tudo ao mesmo tempo. Batismo nas águas. Fiz o curso. Aí, quando eu fazendo o curso do batismo, aí eu já estava na escola de levitas. A escola dizendo, você não pode fazer. E eu na minha cabeça dizendo também que não tinha como fazer, porque eu não era batizada ainda, não tinha conhecimento nenhum, e falava assim, não pode isso e aquilo, outra coisa, dizendo que não podia. Mas eu cheguei e falei para uma das pessoas da igreja e falei assim, olha, escreva aqui. Não é o homem que vai decidir se eu vou continuar com a escola de levitas. Quem vai decidir é Deus. Aí o pastor falou e as pessoas falaram assim, olha, você pode ir para você manter conhecimento, seu livro, mas eu não quero só conhecimento, eu quero um diploma. Quem vai decidir isso aí é Deus. Aí você vai ver. Aí lá vai eu, escola de levitas. Era estudo bíblico do batismo, escola de levitas. Aí depois da escola de levitas, na escola de levitas, eu queria ser tudo que dizia que queria ser apóstolo, que queria isso e aquilo, eu estava querendo tudo ao mesmo tempo. Aí minha apóstola chegou e falou assim, Magna, as coisas não é desse jeito. Você está se comportando como criança mimada. Você vai estar brincando, as coisas não é desse jeito, tem que ser devagar. E eu estou de um jeito que só Deus sabe. Então eu peguei e fiz oficina de teatro na escola de levitas, fiz a oficina de dança, fiz a oficina de canto e acabei recebendo o diploma de levitas. Aí vem acontecendo as coisas, quando foi agora de agosto para cá, que teve um encontro com os levitas, aí para mim foi o que mais me deixou, veio muita coisa assim espiritualmente, assim, que eu fui liberta, né, de várias coisas, como todo mundo foi, e a libertação, ela não é uma coisa que você foi liberta e você está liberto,
Achou? Deuteronômio 33, 27. Posso ler? O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos, ele expulsou o inimigo diante de ti e diz: destrói. Então, quando eu recebi essa palavra na minha casa, meditando, eu imaginei o meu pendrive para mim. E eu já tinha determinado no encontro dele que eu não ia lançar mais músicas mundanas, eu não ia ministrar mais minhas aulas com músicas mundanas. Então eu comecei a baixar louvores gospel, porque as pessoas iam cuidar do corpo e automaticamente iam cuidar do seu espírito, ia dançar e louvar, cantar, exaltando o nome do Senhor. Então quando eu recebi essa palavra, eu cheguei e tomei uma atitude um pouco errada de chegar na academia e dizer que era louvor 24 horas, eletrônico só louvor 24 horas. Então algumas pessoas não aceitaram, outras saíram da academia, outras ficaram caladas, mas a maioria não aceitou. E eu disse: é isso e acabou. Aí peguei, fui trabalhar em Santana do Mundaú. Aí no meio do caminho eu fui orando, pilotando e automaticamente orando, pedindo ao Senhor. Eu cheguei lá, conversei com a Tata conversou comigo e falou, abriu a Bíblia, e disse a visão dela: eu não posso ser assim, porque a visão que eu tenho espiritualmente hoje, as pessoas que convivem ao meu redor não têm essa visão. Eu falei assim: então eu não vou nem para casa, daqui eu vou falar para o pastor. Então o pastor pegou e pediu para mim, eu ouvi tudo. Quando eu cheguei para conversar com ele chegou e falou assim: leia a Bíblia em João, capítulo 14, versículo 16 e 17. Vocês poderiam ler? João 14, versículo 16 e 17. Glória a Deus. Aleluia. Então, na minha versão está escrito assim, 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele nos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. No 17: o Espírito da verdade, que o mundo pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então, meus irmãos, as pessoas que convivem ao meu redor não conhecem o Espírito, porque eles não buscam. Então, para a gente conhecer, você tem que buscar o Senhor. Então, você já começa a ver o mundo de outro jeito. Quando você vê que as pessoas tomando umas atitudes erradas, aí você olha e já imagina, já lembra: eu era assim. Aí você já imagina, você já contou uma situação e já tenta conversar com ele que não é desse jeito, sinal é o mínimo certo, como você era e como você é agora. Então ele falou que eu não posso chegar na academia e dizer: vai ser assim. As coisas têm que ser aos poucos, porque eu ia acabar perdendo meus alunos e perdendo as pessoas para o reino do Senhor. As coisas têm que ser tudo devagarinho. Então, para as pessoas entenderem Jesus, eu tenho que primeiramente mudar internamente, de dentro para fora. Então, quando eles veem a mudança na minha pessoa, esse Deus que eu busco, eles vão querer buscar esse mesmo Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então, meus irmãos, para a gente conseguir manter a esperança e a promessa do Senhor, a gente tem que estar meditando na palavra diariamente, que Deus vai dar um entendimento no tempo certo. Então, eu estou esperando em Deus qual o meu dom, qual a minha missão, qual a minha promessa, qual o que a promessa que tem na minha vida, porque tudo acontece, foi tudo ao mesmo tempo. Então eu estou esperando tudo no Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Vamos levantar para orar. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, obrigado por essa palavra, Senhor. Que todos sejam entendidos a tua palavra e vivendo a tua prática, Senhor. Glórias, aleluia, santo, santo és teu nome, Jesus. Mas a tua glórias, aleluia, santo, santo és teu nome, Jesus. Me diz achei meu coração e eu permaneci, mesmo quando o sol se pôs, eu te louvei, te adorei, na vida tua eu coração te dei. Aleluia! Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Glórias, aleluia, glórias, aleluia. Tem um coração que na tua Amém, aleluia. Amém.
escola é a segurança que todos eles passam aqui na frente. Parece já pessoas. A gente sabe que tem bate nervosismo, mas em outras escolas o negócio foi mais diferente. Essa escola, graças a Deus, vocês vieram aqui e ficaram muito confortáveis. Algumas coisas que precisam, lógico que isso aqui é uma escola, né? Vocês estão apenas ainda estão no início. É o começo de tudo isso aqui. O dia a dia, as células, vocês vão começar a desenvolver. Eu tenho certeza que na próxima vez que vocês vierem aqui à frente, vai estar em um nível muito mais alto. Mas o nível de segurança aqui na frente foi muito bom. Amém? De todos vocês. Graças a Deus. E o louvamento a Deus também a vocês.